O missionário Miguel, ou The King of the Power, como é mais conhecido, deu uma entrevista exclusiva ao portal Assembleanos de Valor, onde ele fala sobre questões polêmicas aí envolvendo o seu nome, sobre as medidas do Conselho Tutelar, sobre o seu patrimônio, o patrimônio que ele conseguiu levantar durante esse tempo, onde ele esteve tão exposto aí. Enfim, ele vai falar de assuntos quentíssimos, importantíssimos. Dá uma olhada. Essa é uma entrevista que era 40 minutos, mas eu reduzi aqui apenas os melhores momentos aqui dessa entrevista. Dá só uma olhada aí. Você vai andar no meu Rolls Royce. Você vai andar no meu iate. Posso já começar com uma pergunta polêmica? Com certeza. É verdade você está proibido de pregar? Bem, foi dado um conselho pelo Conselho Tutelar que eu deveria estar longe, né, do altar, longe das redes sociais, e eu não quero nenhum problema com a lei. Então, se eu pudesse, Fábio, pedir para Deus tirar essa sentença, eu creio que Deus retiraria. Como vai retirar? É apenas um tempo. Elias ficou dentro de uma caverna. Porém, eu creio que é um querido de Deus. É um tempo de Deus me guardar, me preservar. E com esse tempo eu ficarei aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento. O Brasil agora quer saber. Será que é demais o Miguel se comparar ao profeta Elias? O que significa a frase of the king, the power? Ai, gente. Não, Pronto, agora sim, nós vamos resolver nossos problemas. É of the king, the power, the man, the best. Faltou the man, the best. É uma frase em inglês. E disse of the king, the power, né? E off, desligado, the king, o rei, the power, poder. Um contexto fora de contexto. Mas juntou ali um compilado de falas em inglês que eu mencionei referindo-se à profecia, né? Que eu entreguei para eles. E claro que toda a Bíblia Sagrada, todos os profetas tiveram ali aquilo que para algumas pessoas foi loucura, né? Mas nada que fira o âmbito da igreja. É claro que é errado a pessoa pegar isso num culto e tirar como deboche, né? Não só a fala, mas a profecia, né? Porque não prestar atenção na profecia, prestar atenção nessa fala. No show. Não sei, eu acho que houve aí uma mudança aí no discurso. Porque inicialmente, quando ele começou a querer defender isso, ele começou a querer, lá nos podcasts, lá anteriores, ele começa a falar como se ele estivesse defendendo que realmente ele estava falando em línguas. Era isso. Se você for dar uma olhada lá, primeiro ele começa meio que fazer uma defesa, como depois as pessoas começam a interpretar, não, isso aí não tem nada a ver de língua, isso aí isso é inglês e tal. E aí ele começa a mudar o discurso, sabe? Quando começam a aparecer os vídeos, comparações com um outro pastor, se não me engano, o próprio pastor dele, que tem um vídeo falando as mesmas palavras, e aí eu acho que ele, não, eu vou ter que mudar o discurso. Acho que se você for perceber o contexto, é mais isso. Óbvio, alguém passa e brinca com você, ô profeta, the king, the power, como é que você reage a isso? Bom, assim, eu reajo com carinho. Claro que eu não vou maltratar ninguém, né? Claro que tem pessoas que tiram foto comigo e depois postam na rede social, zoando, brincando e tal. Mas toda brincadeira que ela é saudável, ela é bem-vinda, né? Agora, aquilo que passa dos limites, né, dos excessos, eu tive 2 casos. Um foi hoje. Eu fui num restaurante comer, aí parou 2 carros. Eu tinha saído do carro, parou 2 carros. Um falou, o The King, a outra atrás, The Power, né? Juntou. Aí eles desceram do carro, eu tirei foto com eles, dei risada beça, porque eu gosto de estar com o público, eu gosto de falar com as pessoas, quando brinca às vezes sempre. Agora, claro que tem sem ofender. Agora tem aquelas coisas que são ofensas, né? Como me parou um rapaz esses dias na rua e veio com uma série de acusações à minha pessoa. Olha, por que você é tão novo e já é um pilantra? E ele disse pra mim no meio da rua isso, né? Por que você é tão novo e já é um pilantra? Então, e ele falou aquilo dando risada como se fosse a maior normalidade. Para ele, às vezes, pode ser normal, para mim, não. Então, claro que toda brincadeira vinda de bom gosto, né, de âmbito saudável, claro que vai ser aceita e eu vou brincar com você, aquela normal, como eu sempre faço. Porém, aquela que vem revestida de maldade, de contaminação, claro que no final vai dar ruim, né? Mas isso é um reflexo, né, daquilo que a gente vê todos os dias na sociedade, os escândalos aí nos meios religiosos, igrejas diversas, né? Então as pessoas elas vão acabando por criando uma espécie de sentimento ruim, um ranço, né, pela igreja, pessoas que se dizem religiosas, por líderes religiosos, embora nem todos tenham culpa, né, mas acaba o todo levando aí os problemas. Aí quando surge uma figura controversa aí como Miguel, com tamanhos memes aí, cortes diversos, polêmicos na rede social, aí fica difícil. Falaram de mim, criticaram meu cabelo,
o meu dente, né? As lentes que eu coloquei. Eu não coloquei com dinheiro de ninguém, eu ganhei as lentes, né? Então, não foi eu pegando dinheiro de ninguém, paguei, não. Eu ganhei as lentes, fiz uma publi, né, digamos assim, e coloquei as dentes no meu dente, na minha boca, né? O cabelo é o meu corte de cabelo, eu uso pra trás mesmo, tipo, né? Ele ainda é imitador ainda, né? Você vai se surpreender com o Miguel nessa entrevista. Oi. Então, assim, é o meu corte de cabelo, né? Agora, as pessoas usam isso para ofender, né? Então, quem não gosta de você, não vai continuar gostando, seja você fazendo bem ou fazendo mal. É porque ela simplesmente não gosta da sua pessoa. Infelizmente, quem tem a mente cauterizada, a gente não pode reverter isso, né? Por que os seus pais, né, não se manifestam? Agora, sim, eles, embora muito jovem, mas se mostra uma pessoa realmente à frente, né? Você vê que ele não cede às críticas, isso aí para qualquer pessoa. Certo ou errado é uma outra questão, mas você vê que ele é muito centrado naquilo que ele propõe fazer. Ele não fica ali e tal, dando uma de esquivador e tal, né? Ele vai bem para diante, mostra mesmo, abre o peito e tal. Então você vê que é uma pessoa muito bem direcionada naquilo que ele está fazendo, né? Não se pronunciaram em relação aos ataques que você vem sofrendo? Bem, meu pai não é crente, né? De conhecimento de todos. A minha mãe enfrenta sérios problemas de saúde e a gente entende que alguns problemas de saúde também é psicologicamente. Como que é o Miguel no dia a dia? Porque Cara, os pais são os que mais sofrem, né? Vendo o filho, às vezes o filho não tem a dimensão, né? Ele não tem noção ainda do que está acontecendo no Brasil todo, o que está acontecendo com o nome dele hoje, ele não tem essa noção. Ele vai ter mais adiante. Agora, os pais já têm essa noção, e aí os pais sofrem muito, né? O pai já sofre muito com o filho por qualquer coisa, imagina só com toda essa exposição aí, é muito complicado. Eu, em alguns portais de notícias, que você tinha comprado carros de luxo, casa de milhões, né? Você vai Opa! dar no meu Rolls Royce, você vai dar no meu iate. Mas isso tudo é mentira. É claro que eu tenho minha casinha, né? Não tenho meu carro ainda, mas Deus vai dar em nome de Jesus. Tenho minha casa, frequento, claro, eu amo estar em praça, né? Claro que agora com esse estouro, né? Eu não consigo estar nos mesmos lugares onde tem muita aglomeração por causa... Tem pessoas que são maldosas na rede social para fazer questão de segurança. Mas eu passeio muito, né? Sempre quando eu tô viajando, né? Como alguém disse, agenda não é turismo e tal. Mas eu sempre gosto de conhecer. Quando eu vim aqui em Santa Catarina pela primeira vez, eu fui em Florianópolis, no pastor Joab Miranda. Um beijo, um negão abençoado. E eu falei, pastor, me leva para conhecer aqui, né, a cidade. E ele me levou e tal. Então, quando eu fui pro Rio de Janeiro, que eu fui pregar, eu quis conhecer Copacabana, né? E acabei pegando ali num patinete, subi em cima do patinete e quando foi cair, quebrei o dedo do pé, fui parar no Miguel Couto. Então, é claro que eu tenho receio, né, por causa dessas coisas, mas eu sou uma pessoa normal. Mudou, claro, a rotina, né, é uma loucura, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. É o próprio pastor Marcinho, né, que é o pastor dele atual, que na verdade só tem 9 meses que ele está com esse pastor Marcinho, segundo ele mesmo e segundo o pastor. Diz que ele é um menino humilde, né, diz que mora numa casa comum e tudo mais, que não tem esse luxo, não tem nada demais, né, até porque o tempo aí ainda era um tempo muito pouco, a carreira dele meteórica, né, então não teria dado tempo para ele construir patrimônios. A gente sempre fica nesse questionamento, essas pessoas querem viver da igreja, viver da renda da igreja, da lã das ovelhas, como se diz e tal, mas a verdade é que são poucas as pessoas que conseguem enriquecer com a igreja, né? A grande maioria dos pastores, pregadores, são pessoas que não têm dinheiro assim, que fazem por amor à obra, por amor ao evangelho, enfim. Vamos agora falar de política. Você gosta da política, você estuda, busca informações, e você já pensou se você pretende, se quer se candidatar? Bom, Fábio, eu estudei e eu pretendo, claro, sim, mais para frente é um desejo, né? Eu estudei a política brasileira, né? Eu adoro a política, desde 1932 até nós,
que assumiu Getúlio Vargas, aí depois ficou de 32 até 45, assumiu Deurico Gaspar Dutra, depois Getúlio Vargas voltou ao braço do povo em 1951, ficou até o dia 24 de agosto de 1954, que se suicidou no Palácio Catete, diga sair do governo federal no Rio de Janeiro. Aí veio o Juscelino Kubitschek, que prometeu construir 50 anos em 5, aí veio o Jânio Quadros, veio a ditadura, veio o Tranquilo, que morreu com problema na apêndice, aí veio o Sarney, aí depois veio o Collor, aí veio o Itamar, aí veio o FHC, veio o companheiro, aí veio a Dilma, o Temer e o Bolsonaro. Aí Tá pensando que Miguel é besta? Tá pensando que Miguel é menino abestado? Não. História política, é claro que é um eventual, que a gente estudou, a gente entende que mais ganhou a direita do que a esquerda, mas eu não negocio com a esquerda, eu não negocio com quem quer mexer com as nossas crianças, eu não negocio com quem quer parar a obra de Deus. E claro, se um dia Deus me permitir eu chegar a Brasília defendendo os direitos que todo cidadão deve defender, que é Deus, pátria, família e liberdade, com toda certeza eu chegarei lá, com a ordem de Deus. Claro que, digamos que, é algo incerto, porque eu tenho 15 anos de idade, para depois alguém não pegar e registrar em cartório, que eu disse que Então, é claro que é um desejo, um sonho desde moleque, que eu queria sempre chegar a Brasília e ser um deputado e falar e ser um senador, até mesmo. Mas é um sonho, mas é um sonho de, né, a maioria dos que estudam história, e com fé em Deus eu vou chegar lá em nome de Jesus. Cara, tá vendo? Ele tem uma linha, ele não é um idiota, ele, por mais que seja muito jovem, mas você vê que ele já tem um ideal, porque normalmente você responderia, não, jamais, nunca nem pensei em política e tal, quem sabe um dia, mas não, ele já tem uma coisa bem organizada, não, quem sabe um dia ser um senador, até mesmo um presidente, eu gosto da política, ele cita aí figuras importantes da presidência, né? Então o Miguel, ele não é um cara idiota. Agora, só que assim, claro que uma pessoa como o Miguel, logo ele poderia, pela ascensão, pelo nome que ele teve, logo ele poderia se candidatar e facilmente, sim, ele teria seus eleitores. Claro que hoje a maioria da população é contra o Miguel, mas tem uma parcela da população que acha que ele está fazendo certo, que ele é apenas um menino e tal, que os erros são coisas normais e tudo mais. Então tem uma parcela da população que acha que isso é a coisa mais normal do mundo, né? Então, assim, pelo visto, ele é um menino conservador, de direita, até então acho que tudo bem. Agora, só que a forma como ele tem sido conduzido até hoje por pessoas, por líderes, é uma forma, sem dúvidas, errada. E aí isso vai acabar refletindo para o futuro dele. Poderia ser um menino muito promissor, né? Mas já começa por meios errados. Me diga aí, quais são as dificuldades que você enfrentou e como você conseguiu superar? Fábio, um dos meus principais problemas é a indignação. Por que a indignação? Eu vejo assim, tantos jovens, né, que fazem apologia ao crime, apologia à pornografia, apologia à prostituição. Tantos jovens que estão embalados com 15 anos de idade não estudam, não tem nenhum problema com a lei. E tão livres, leves, soltos, são aplaudidos por milhares de pessoas. E hoje em dia a sexualidade infantil na juventude é algo plausível que ninguém fala nada. Agora eu que estou tentando alcançar o céu e a salvação em cima do altar. Eu sou picareta, eu sou bandido, eu sou ladrão, eu sou safado. Os meus pais devem ser presos. Enquanto essas pessoas estão ilesas dos olhos da justiça. Ilesas dos olhos das pessoas más da internet. Às vezes, quando alguém me chama de alguma coisa na rede social, que eu vejo o comentário e eu entro no perfil, é um camarada que mulheres com... Até esses dias, né, falou de mim uma moça que trabalha com a prostituição. E que o filho dela grava ela na prostituição. E ela diz que os meus pais tinham que ser presos. Os meus pais têm que ser presos. Nossa, será que é aquela pessoa que todo mundo está pensando? Será que é aquela que diz que aceitou Jesus no Universal e tal, deu 2 milhões, depois entrou na justiça? Será que é ela? Por estar me apoiando, tá na igreja. E ela tem que ser presa por estar incentivando o filho dela a gravar ela fazendo atos sexuais, né? E isso a internet não fala. E eu vi pessoas aplaudindo ela como ela fosse a, né, salvadora da pátria. Então, assim, o que eu fico olhando assim e percebendo é a indignação. É pessoas que não querem observar, não querem ver que o diabo está pegando, arrastando crianças, jovens, seja ele de qual idade for, de 10 anos, de 12 anos, de 14 anos, para o mundo do narcotráfico. Quantas crianças no Rio de Janeiro têm sido aviãozinho para traficante? Quantas crianças no Rio de Janeiro estão fuzis com parafás na mão para assaltar? Então, às vezes, é melhor estar no altar do que estar esperando você e sua família na esquina com um revólver na mão. Vou ter que responder aqui. Mas já calma, que não é bem assim. Melhor estar no altar, mas tem
as suas observações, olha só. Um pregador que disse, altar não é lugar de menino, né? Só que quando Abraão pegou Isaac, ele não colocou no campo de futebol, ele não colocou na mesa de ping-pong, ele colocou no altar. Quando Ana recebeu Samuel, ela não colocou na mesa de ping-pong, ela colocou no altar. A Jeremias, Senhor, eu sou só um menino. Ops, não diga que é só um menino, porque desde o ventre da sua mãe eu já te dei como profeta das nações. Quando aquele menino apresentou 5 pães e 2 peixinhos até Jesus, ele foi um instrumento para alimentar aquela multidão. Ninguém ali foi usado, ele foi usado. Aquela menina da casa de Naamã foi usada para ser um instrumento, para direcionar Naamã até o profeta. Então ela foi um instrumento de Deus. Eu poderia passar aqui toda a noite dizendo aqui exemplos, quando Jesus disse, não me peçais de mim a mim, porque delas, as crianças são reis dos céus. Mas nenhum desses aí que o Miguel citou se encaixa ao perfil do Miguel, né? Ali eram outras pessoas em condições diferentes, em tempos diferentes, em altares diferentes, até porque até onde eu sei, o altar para o judeu é uma coisa, o altar para o cristão é outra coisa. O altar para o judeu é sacrifício, o altar para o cristão, até onde eu sei, é o próprio coração. Então, esse negócio de altar, igreja não tem altar, igreja tem púlpito. Todos nós queremos saber quando é que você vai voltar a pregar. Olha, Ju, é claro que isso é uma decisão indeterminada, né? Né? Que não tem ali um fim, né? Um ponto de marcação. Porém, eu quero que seja o mais rápido possível, porque eu não consigo ficar muito tempo longe do altar. Como eu disse, hoje eu fui no culto e eu chorei muito, porque o altar é a minha vida. Se eu ficar longe dele, me machuca muito, embora eu consiga ter uma vida com Deus longe do altar, mas voltar a pregar é o meu sonho hoje, né? Mas logo, logo, se Deus quiser aí, mais pra frente, logo, logo, quando pensar que vai demorar, já tô no altar de volta. Tirar pra cá o microfone, mamar. Eu não sei se... Eu não sei, Miguel, eu espero que você volte, mas que você volte diferente. Acho que todo mundo espera, né, uma mudança na vida do Miguel, que ele volte logo, mas que volte diferente, né, que volte mais centrado na Bíblia, longe desses holofotes, longe dessa vidinha de TikTok e tal, e que, enfim, que ele largue dessas práticas sensacionalistas dele. Mas olha só, o Miguel tem muitos talentos. Aqui nessa entrevista, ele cantou, ele imitou o Silvio... Olha ele imitando o Silvio Santos aí. Esse é o Miguel Oliveira, gente. É um adolescente, um garoto de 15 anos que Deus tem usado de uma forma tremenda, poderosa. Mas as pessoas esquecem que ele é um adolescente, é uma criança, brinca, se diverte, erra, acerta, é isso. O Miguel é uma vítima. Se o Miguel tá aí é porque permitiram que ele estivesse, que se expusesse dessa forma. Deveria ter tido pessoas para direcioná-lo melhor, que contribuíssem com a vida do Miguel, com o ministério do Miguel, e se ele fosse melhor direcionado, ele não precisaria hoje estar passando por toda essa situação aí, ok? Valeu, obrigado, se inscreve no canal, deixa seu comentário, até mais.